Gravando. Compartilhando. Beleza. Ok. Pois bem. Na última aula nós iniciaríamos aí as exceções. Nós vimos a questão da denominação, né? A denominação, então, a forma de identificação nada mais é do que a atividade, o objeto social desenvolvido pelo empresário, tá? É isso que eu vou identificar no nome empresarial. É essa a composição do nome empresarial, a atividade, enquanto que a firma, ela se dá da forma firma individual e firma social. Vamos recapitular aqui, só para a gente pegar o fio da meada. Olha aqui quando eu falei para vocês, ó, firma individual, eu aplico ao empresário individual, perfeito? Perfeito, ok. Eu estou dizendo diretamente, deixa eu aumentar aqui. Agora eu estou com um retorninho lá no celular. Ó. Ficou bom, hein? Caramba. Então tá. Então, a firma individual eu aplico diretamente ao empresário individual. E é interessante que a gente entenda aqui que a firma individual... Deixa eu ver aqui. Que a firma individual em si, ela significa que a composição dela, a identificação do nome empresarial, ela se dá através de quem? Ela se dá exclusivamente através do nome do empresário. É porque tá piscando esse negócio para mim aqui. O que é? Ela se dá exclusivamente através do nome do empresário. Vou deixar aberto aqui. Do nome do empresário. Então, quando se trata automaticamente de empresário individual, eu aplico firma individual. Beleza? Agora, quando eu estou falando de firma, quando eu falo de firma social, olha lá, vamos lá. Olha aqui, ó, o exemplo de empresário individual, Thiago Bush Batista. Eu me utilizo do nome ou completo ou abreviado. Agora, quando eu trato de firma social, eu me utilizo também do nome, por ser firma, porém, eu aplico nos casos de sociedades em que a responsabilidade dos seus sócios é ilimitada. Aí nós temos sociedades simples, nós temos outros tipos de sociedade que nós vamos aprender também, tá? Onde a gente aplica a firma comandita simples, em nome coletivo. Tudo isso nós vamos estudar e vocês vão ver que se tratam de sociedades com responsabilidade ilimitada. E diante dessa situação eu aplico a firma social para a composição do nome social, do nome empresarial. Tá? Por exemplo, Thiago Bush Batista, eu falei da questão lá, e Andrei Prado. Coloco a atividade, Thiago? Não é obrigatório, se quiser. Ou posso acrescentar também a expressão CIA ou companhia. Onde está isso aqui? Artigo 1157. Tratamos então da denominação, tá? E que a denominação nada mais é do que um elemento fantasia, uma expressão linguística somado ao ramo de atividade. Beleza? Então, nós colocamos exemplo lá como gato preto, enfim. Elemento fantasia é diferente de nome fantasia. A gente vai ver a questão do nome fantasia. E nós iniciaríamos aí as questões das exceções, tá? Exceções por quê? Veja só. A atividade,
que vai caracterizar aqui na denominação são para aquelas sociedades cujos sócios possuem responsabilidades limitadas. Eu falei isso para você, tá? Então, por exemplo, Tiago, eu já vi sociedade limitada onde leva o nome do sócio. Por que você está falando em denominação? Justamente porque a sociedade limitada, ela é uma das exceções. Vamos colocar aí? Sociedade limitada. Tá? A sociedade limitada, ela é uma das exceções, uma vez que a sociedade limitada, ela pode levar o nome empresarial tanto como firma, como também denominação, tá? A sociedade limitada, ela pode ser aplicada tanto, seu nome empresarial pode ser firma ou denominação, tá? Pega o artigo 1158 do Código Civil aí, gente. O artigo 1158 do Código Civil fala o seguinte, ó, pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura. Artigo 1158 do Código Civil está tratando automaticamente dessas exceções. Então, como que poderia ficar, Tiago? Exemplo. Me dá um exemplo aí, ó. Quem que eu peguei aquela vez? Tiago Bush Batista. Tiago Bush Batista e Andrei. Como que era o nome do Andrei mesmo? Andrei, você tá aí? Andrei Augusto Prado. Andrei Augusto Prado, ó. Andrei não tá aí, não. Andrei A. Prado tem que levar o nome do ramo de atividade? Sim. Confecções. E não esquecer aqui da expressão limitada ou se preferir, LTDA. Beleza? Eu posso levar, então, a expressão como firma nessa seguinte situação aqui, ó. Nas sociedades limitadas, onde eu trago, então, o nome dos sócios, acompanhado da expressão confecção, e ainda mais agora, acompanhada da expressão limitada, ou LTDA. Tá bom? Como também eu posso me utilizar pano bonito, confecções LTDA, que nada mais é aqui do elemento fantasia, tá? Confecções, que é o ramo de atividade, e LTDA, que é obrigatório que tenha essa expressão aí, LTDA. Daí vem a situação, Tiago. Tranquilo até aqui? Vou dar um tempo para vocês copiarem ou posso continuar? Como que vocês querem, gente? Alguém pode me ajudar aí? Então tá. Por mim, pode continuar. Pode seguir também. Então tá bom, então. Senhores, quando eu falo Tiago Bush Batista e Andrei Augusto Prado Confecções, tá? Mas diante dessa situação não ocorre a apresentação da expressão limitada. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Imagine a seguinte situação. Numa sociedade limitada, eu, Tiago Bush Batista, tá? Vou realizar um contrato com a minha sociedade
E na formalização do meu contrato, eu coloco tão somente a expressão Tiago Bush Batista e Andrei Augusto Prado Confecções. Mas eu não acrescento a expressão limitada. O que pode acontecer diante dessa circunstância? Pega o 1158, parágrafo 3º do Código Civil. Olha o que está dizendo lá. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem ou a denominação da sociedade. Ou seja, caso eu, Tiago, não apresente na formalização do contrato a expressão limitada ou LTDA, eu, sócio administrador responsável pela forma contratual realizada, eu, administrador, respondo de forma solidária, olha só, e de forma ilimitada pelas obrigações contraídas em decorrência daquele trabalho, em decorrência daquele contrato. Significa dizer que, havendo alguma dívida contraída pela sociedade ou algum prejuízo em decorrência daquele contrato, o meu patrimônio, o patrimônio que eu estou dizendo, particular do sócio da sociedade limitada, ele responde também pela dívida ou pela obrigação. Vamos colocar? Em caso de obrigações, vamos colocar dívidas, prejuízos em face de terceiros, em decorrência do contrato em que o sócio administrador não apresentou a expressão limitada ou LTDA, tá? Em caso de obrigações, prejuízo em face de terceiros em decorrência do contrato em que o sócio administrador não indicou este, vamos colocar sócio administrador, responderá de forma solidária, veja só, solidária e não subsidiária. Automaticamente aquele que sofreu o prejuízo, ele pode buscar tanto a satisfação no patrimônio da sociedade como do próprio sócio administrador, então por isso solidária e não subsidiária, tá? Responderá de forma solidária e ilimitada. Beleza até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Artigo 1158, parágrafo 3º. Beleza, gente? Tranquilo. Uma outra exceção que é interessante colocar aqui, nós vamos tratar lá na frente, tá? Mas apenas a título de conhecimento, é nas empresas de responsabilidade limitada. Tá? Empresa individual.
de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Tá? Nos termos da empresa, artigo 980-A, tá? Artigo 980-A, nós vamos ver lá, e eu peço para que vocês peguem, artigo 980-A. Olha o que está dizendo. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Não se preocupe com isso, a gente vai aprender. Tá. Parágrafo 1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Tem aqui uma exceção, onde eu aplico tanto para a inclusão do nome a denominação, como também firma, tá? Vocês vão ver aí muito EIRELI. Geralmente as pessoas utilizam muito da EIRELI, a firma, tá? O nome da pessoa em seguida com a expressão EIRELI. Tá? Artigo 980-A também trata dessa exceção. E uma terceira exceção, gente. É nas sociedades de comandita por ações. Caramba, existe esse trem? Existe, cara. Existe. Artigo 1090 do Código Civil. O que é isso, Tiago? Não se preocupa com isso agora não, cara. Você vai ter seu momento, tá? Você vai ter seu momento. Uso firma ou denominação, tá? As comanditas por ações. E nós vamos estudar uma por uma depois lá. Quando nós falarmos dos tipos societários, sociedade simples, sociedade empresária, vocês vão ver lá na sociedade empresária, sociedade limitada, comandita por ações, comandita simples, vocês vão ver sociedade anônima. Ixi, Maria. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Ah, o André apareceu. Cheguei atrasado, o senhor tá trabalhando. Ah, rapaz. Tive que levar a encomenda na cidade do lado aqui e trazer tudo. Bacana. Senhores, senhoras, tranquilo até aqui? Apenas para que vocês possam deixar aí, pega essa tabela que eu montei também, tá? Eu peço que vocês analisem esses artigos e a respeito do nome empresarial. Quando nós falamos aqui, ó, em microempreendedor individual, tá? Nós utilizamos firma, tá? Firma individual. Quando nós falamos empresário individual, nós falamos também em firma individual. Microempreendedor individual, firma individual, empresário individual, firma individual. Sociedade em nome coletivo, falamos em firma coletiva. Ou se você está falando firma coletiva, então, Tiago, significa que a sociedade em nome coletivo é uma sociedade em que os empresários possuem uma responsabilidade limitada. Beleza. Sociedade em nome coletivo
firma coletiva. Que seria aqui firma coletiva, nós chamamos de firma coletiva ou social. Tá? Beleza? Sociedade em comandita simples. Firma social ou coletiva. Ô, professor, a 3 e a 4, você consegue dar um exemplo? Eu esqueci. Sociedade em comandita simples. Como que eu vou te dar um exemplo de uma sociedade em comandita simples? Eu desconheço uma agora, viu? Mas eu vou procurar um exemplo específico de uma sociedade em nome coletivo e comandita simples, tá? Daí eu te passo. Tá bom, obrigada. De nada. Senhores, cooperativa. Cooperativa. O que vocês acham? Denominação. Cooperativa, denominação. Sociedade limitada. E aí? Firma ou denominação? E sociedade anônima, denominação. Crie essa tabelinha aí para que vocês possam analisar. Beleza até aqui, gente? Visto então, trabalhado então. Deixa eu abrir um pouquinho, que tá calor, hein? Visto então a respeito, e vocês já que entenderam a situação de firma, firma social e denominação, eu quero retomar com vocês aqui, quando nós tratamos, eu até pulei, proteção do nome empresarial. Tá? A proteção do nome empresarial. E especificamente quando diz respeito ao limite dessa proteção. Imagine só, e aconteceu muito isso daqui, e já aconteceu isso com um cliente nosso. O que aconteceu? Essa empresa, ela foi constituída aqui no estado do Paraná, é uma sociedade. O seu ato constitutivo, e quando eu falo seu ato constitutivo, o contrato social é uma sociedade, tá? É uma sociedade. Foi arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná. E acontece que, com o passar do tempo, desenvolvendo a atividade, foi expandindo, tá? Ela adotou como nome empresarial a denominação, tá? Colocou um elemento fantasia junto com um ramo de atividade. E acontece que, com o passar do tempo, em um determinado momento, um outro local, em uma outra cidade, até mesmo era cliente dessa empresa, era uma empresa de confecção. Ele tomou conhecimento, os sócios tomaram conhecimento que uma determinada loja trazia o mesmo nome que a empresa deles. Tá? Aí fala, poxa, e diante dessa situação, qual que é a proteção que uma sociedade possui? E quais são os limites de proteção? Veja só, a princípio, é interessante que vocês vejam o artigo 1163 do Código Civil. Tá? Se analisarmos o artigo 1163,
1163 do Código Civil fala assim, ó, o nome empresário, do empresário, deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Beleza. Bom, mas eu quero saber o seguinte. Automaticamente, até onde vai a minha proteção? Tá? Eu quero que vocês peguem lá, vamos colocar aqui 3.1, em regra. Em regra, o limite é estadual, né, professor? Em regra. Pega o artigo 1166 aí. Artigo 1166 do Código Civil. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Olha aqui. Significa dizer, gente, que, em regra, o limite de proteção do nome empresarial, ele fica restrito e limitado ao Estado, à unidade federativa onde ocorreu o registro. Se a empresa efetuou o registro aqui no Estado do Paraná, na Junta Comercial do Estado do Paraná, a proteção é dentro do limite estadual, na unidade federativa do Estado, Estado Paraná. Automaticamente, se uma segunda empresa vem com o mesmo nome e leva a registro na Junta Comercial, automaticamente vai cair no artigo 1163, em que o nome empresário deve distinguir-se de qualquer outro. Aí entra aquela questão que até mesmo foi ponderado pelo Gilmar, onde pode ser atribuído algum diferencial, tá? Algum diferencial. Dentre estes, por exemplo, se não levou, por exemplo, na situação de uma firma individual ou de uma firma social, não levou em consideração o ramo de atividade, pode ser acrescido o ramo de atividade, ou até mesmo uma denominação em que possa identificar, assemelhar aquele empresário. Mas é interessante que a gente entenda que qualquer denominação que você venha a colocar, ela sempre tem que ser considerada nos termos do princípio da veracidade. O que isso significa dizer? Por exemplo, vamos lá, Tiago Buck Batista, numa situação de confecções, Tiago Buck Batista, deixa eu pegar um exemplo agora que a gente possa até identificar algo comigo. Andrei, qual que é seu apelido? Corote. Era, né? Quando era criança. Numa sociedade em que eu andei Tiago Buck Batista e Andrei Corote, ué, Tiago, estou colocando o apelido dele justamente porque é uma forma de identificar. E pelo simples fato de, nos termos do princípio da veracidade, é o apelido atribuído ao Andrei. Eu não poderia colocar, por exemplo, alguma nomenclatura em que nada se identificasse de real, de veracidade ao Andrei ou ao Tiago. Entendeu? Então, diante dessa situação, pode ser acrescida alguma nomenclatura. É óbvio que, no momento em que você for efetuar o registro,
Se ocorrer algum impedimento, a junta comercial automaticamente não vai efetuar esse registro para você. E daí, então, você vai se encaixar nos termos da instrução normativa que a gente já apresentou aqui, já apresentou a instrução normativa número 15, tá? Então, diante dessa situação, a limitação da proteção, ela é no âmbito do Estado, ela é no âmbito estadual. Então, quando aconteceu essa situação, eu perguntei, escuta, deixa eu te perguntar, você tem uma empresa lá? Não, não tenho. Onde você fez o registro? Fiz aqui no Estado. Então, não há o porquê a gente ir em cima dessa empresa para que ela não se utilize desse nome, desse elemento fantasia. Justamente porque a regra é aqui no Estado, na unidade federativa onde fez o registro, tá? Artigo, veja só, vamos pegar o artigo aqui, artigo 1166 do Código Civil. Deixa eu pegar aqui o decreto 1800. Espera lá, o decreto 1800, ele fala também dessa situação. Decreto 1800. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos lá no artigo... O decreto 1800, ele veio para regulamentar o 8934. Deixa eu pegar o artigo 61. O arquivamento do instrumento do empresário individual, do ato constitutivo de sociedade empresária, ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome, automaticamente confere proteção ao nome empresarial a cargo das juntas comerciais. A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa da jurisdição da junta comercial que procedeu o arquivamento que trata o caput desse artigo. Então, vocês podem colocar aí o artigo 61, parágrafo 1º do decreto 1800. Deixa eu ver qual foi o ano do decreto aqui. 1896. Cara, aí também, deixa eu pegar lá o 8934. Eu vou pegar a instrução normativa 15 do DREI. Instrução normativa 15. Que é interessante, eu pedi para vocês analisarem também essa instrução. Vamos pegar o artigo 15. Artigo 15, artigo 15. Artigo 15. Aos nomes das empresas. Deixa eu ver aqui. Artigo 15, não. Artigo 11. Artigo 11. Olha lá. Deixa eu marcar aqui para vocês. Artigo 11 da Instrução Normativa 15 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O que diz lá? A proteção ao nome empresarial, ela decorre automaticamente do ato de inscrição de empresário individual ou do arquivamento do ato constitutivo de empresário individual de responsabilidade limitada, beleza, até aqui a gente viu, de sociedade empresária ou cooperativa, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa da junta comercial que tiver procedido o arquivamento. Beleza até aqui? Tranquilo? Então, via de regra, aonde a proteção só vai até o limite da unidade federativa. E a exceção? Eita,
Quanta exceção é de guerra. Existe exceção, Tiago? Existe. Existe. E a primeira exceção, gente, é o seguinte. Quando que haverá proteção ao nome empresarial em outros estados? Primeira situação, abertura de filial. Havendo a abertura de uma filial, haverá proteção ao nome empresarial no estado ou unidade federativa em que estiver localizada a filial. Primeira situação, abertura de filial. Certo? Terceira, pede benção, ou seja, pedido de proteção do nome empresarial, pedido de proteção do nome empresarial no respectivo estado. Olha, eu não abri proteção, eu não abri uma filial, mas só que a maioria dos meus clientes é do estado de São Paulo. Então, a chance de que ocorra um desvio de clientela ou uma concorrência desleal é muito grande naquele estado, justamente porque a minha marca é famosa lá em São Paulo. Automaticamente eu vou até a junta comercial, eu vou então na junta comercial do respectivo estado e protocolo um pedido de proteção ao nome empresarial. Diante dessa forma, haverá sim a possibilidade de extensão do limite territorial para fins de proteção do nome empresarial. Tranquilo aqui? Tiago, quando que surgiu essa exceção? Onde nós encontramos? Senhores, se você pegar, houve um decreto 10.173 de 2019, agora, finalzinho do ano passado, onde ocorreu, onde acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 61 do decreto 1.800. Deixa eu pegar novamente o decreto 1.800 aqui. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Olha aqui, isso mesmo. Do 96. Olha aqui que diz o parágrafo 2º. A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades federativas, a requerimento da empresa interessada. Veja só, a requerimento da empresa interessada, observado o disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial. Olha só como a gente acaba sendo atrasado dentro dessa situação. Só para que vocês tenham uma ideia, tá? A instrução normativa número 15, ela é de 2013. O decreto 1.800, tá? Ele sofreu uma alteração somente em 2019. Olha só. E automaticamente a instrução normativa, ela já trazia uma expressão nesse sentido. Mas vamos continuar aqui. Depois,
observado o disposto do ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, enfim, é que fala onde fica. Tá? Automaticamente fala da proteção estendida. Tá? Veja só, deixa eu pegar aqui, artigo 11, parágrafo 1º da instrução normativa. A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra junta comercial decorre automaticamente da abertura de filial. Olha só. A abertura de filial, registrada ou arquivada registrada ou do arquivamento do pedido específico. Tá? A instrução normativa era de 2013. E o artigo 1800, que regulamenta a Lei 8934, ele traz essa previsão e atribui competência a esse departamento somente em 2019. Tá? A fim de que possa permitir a extensão do território. Ou seja, o departamento aqui, o DREI, ele já antecipou essa possibilidade através da instrução normativa. É discutido demais. É discutido demais essa situação. Deixa eu colocar aqui. Artigo 11, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, na verdade. Implementar o materialzinho para vocês. Olha aqui, a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida às outras unidades federativas. A requerimento da empresa, observado disposto. Não, gente, eu estou confundindo tudo aqui, hein? Espera lá. Tudo aqui. Aqui, mano. Oh, meu Deus do céu. Poderá ser estendido às outras unidades federativas. Deixa eu colocar o artigo 11 aqui todo para vocês. Assim, ó, quer ver? Pronto. Melhor. Aí. Olha que facilidade, eu me matando. Tá? O que acontece? O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, ele antecipou tudo isso. É óbvio que o decreto 10.173, que eu coloquei aqui para vocês, veio justamente por conta da existência da instrução normativa, número 15. É óbvio, isso é claro. Acontece que, gente, pega o artigo, olha só como é fácil discutir essa situação e colocar em discussão, tá? A questão da proteção, tá? O artigo 1166, ele fala o seguinte. Deixa eu pegar o artigo 1166 aqui. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma de lei específica. Veja, não tem lei específica quanto à questão. O que nós temos é um decreto, tá? Um decreto. Porém, o Código Civil, ele trata especificamente, no parágrafo 1º, que, caso seja necessário estender a proteção ao nome empresarial, deverá ser mediante lei específica. Então, é uma situação que gera discussão e depende tão somente do Poder Judiciário aplicar uma interpretação à norma ou, na verdade, fazer o que eles bem entendem e sempre fazem, que é legislar, né? Que estariam automaticamente impedidos dessa atuação. Mas, fazer o quê?
Tranquilo até aqui, gente? Sim, troca. Então, tá bom, então. Ok. Aula semana que vem automaticamente. Deixa eu ver se tem alguma. Semana que vem já é as revisões, é isso? É semana de revisão ou é aula normal ainda? Quem sabe me fala rapidão aí. Hello, pessoal, pode me ajudar aí? Eu acho que ela é normal ainda, pô. Tá tendo a recuperação essa semana ainda. Mas não é. Já não entra a prova do segundo bimestre já agora? Eu sei lá. Eu acho que é. Eu acho que ficou para semana que vem, semana para aplicar. Para aplicar não. A revisão do tema? Para revisão. Para revisão. Automaticamente haverá um prejuízo aqui e eu vou ter que montar uma. Vai ter um prejuízo pessoal da manhã, porque quinta e sexta não haverá aula e eles não terão aula. Automaticamente, essa matéria, como eu estou caminhando junto com o pessoal da noite e da manhã, essa matéria que eu estou dando hoje para vocês, eles não estão tendo. Mas, enfim, cabe a mim essa situação. Perfeito até aqui? Revisão é dia 17, 18, 19, 22 e 23. Opa, obrigado. Deixa eu ver aqui. Revisão 17 até 23. Até dia 23. Isso. Perfeito. Então, no dia de... Veja só, olha só. Considerando o calendário aqui. No dia 16, eu passaria matéria para vocês também. Tá? E faria a revisão com vocês somente no dia 23. Porém, eu vou fazer revisão no dia 16 e 23, se vocês concordarem. O que vocês acham? Porque daí eu quero trazer exercícios, análise de jurisprudência nesse sentido, vamos ver alguma coisa nesse sentido, e trabalhar a revisão do conteúdo desse segundo bimestre, do que foi passado até o momento. Né? O que vocês acham? Todos de acordo? Por mim, tranquilo, pode ser. Por mim também. Sim. Sim, beleza? Aos demais aí na sala de aula, por favor, se manifestem. Precisava... E depois vem a nossa prova. Beleza, então. Ok. Tranquilo. Façamos dessa forma. Faremos. Ok. Senhores, nome empresarial como objeto de alienação. Ok? Nome empresarial como objeto de alienação. Lá no final, eu vou falar do nome fantasia, tá? O Andrei tem me perguntado. O Andrei, ele tem no nome da empresa dele, como que é o nome? Ok, alguma coisa assim. Hã? O K celulares, o que celulares, tanto faz. OK Celulares. Você usa firma individual, né, Andrei? Sim, meio. Firma individual. Então, automaticamente, ele tem se utilizado desse nome como um nome fantasia. Daí ele me perguntou, Thiago, qual que é a proteção que eu tenho no nome fantasia? Tá? Nome fantasia, na verdade, gente, ele é o apelido, como eu sempre falei para vocês. Ou seja, é a denominação que você dá, o nome que você dá para
o estabelecimento comercial. Acontece que não existe uma proteção jurídica dado ao nome fantasia, tá? A única coisa que eu aconselho quando me perguntam a respeito é que faça inserir no momento do registro, tá, o nome fantasia. Porém, não há uma proteção legal a respeito para que um outro se utilize. O que você pode se utilizar como proteção nesse sentido é até mesmo a prática de um ato ilícito pelo um outro empresário que, posteriormente ao teu registro, tá, passou a se utilizar do seu nome a fim de buscar um desvio de clientela ou até mesmo uma concorrência desleal, tá? Você pode se utilizar dessa situação ou, em um segundo conselho que eu dou, é registrar o nome como marca, tá? Fazer o registro como marca. E nós vamos aprender ainda. Caso contrário, não há uma proteção, uma norma jurídica em proteção ao nome fantasia, ao título dado ao estabelecimento. Eu lembro, quem foi que me falou, é da noite, da questão toca do peixe. Quem foi, tá? Quem foi que falou mesmo? Tá aí? Toca do peixe. Não, professor, acho que nós tinha comentado de gato preto, não foi? Não. Eu não sei se foi uma aluna da noite ou da manhã. Já foi amanhã, então. Que, na verdade, os familiares dela têm um restaurante, lanchonete, restaurante, chamado Toca do Peixe, né? Em salvo engano, São Carlos do Ivaí. E naquela oportunidade, em Paraíso do Norte, acho que foi, abriu também um outro restaurante com o nome Toca do Peixe, né? Automaticamente ela perguntou, escuta, professor, qual que é a proteção que eu tenho? Tá, primeira situação que eu preciso saber diante dessa situação. Qual é? É sociedade, é empresário individual? O que é? Não, é sociedade. Tá? Quem são os sócios? Não, tá fulano de tal, fulano de tal. Beleza, ok. Qual é o nome empresarial? O nome empresarial está no nome dos sócios. Utilizaram o nome o nome empresarial na modalidade de firma social. Ok. Então, vocês fizeram junto à inscrição ao arquivamento do ato constitutivo o nome fantasia, acrescentaram? Sim, tem o nome fantasia, colocaram o nome fantasia. Ok. Eu falei para ela, não existe uma proteção jurídica, porém, pode ser questionada, justamente pelo fato de ser uma cidade muito próxima à outra, tá? E acarretar um certo desvio de clientela. Acontece que, caso não houvesse esse registro, ou alguma coisa, situação que venha a provar um desvio de clientela, o uso indevido, e até mesmo a prática de um ato ilícito, daí lá artigo 186 do Código Civil, aí é difícil você conseguir essa proteção. Então, Andrei, eu falo para você aí, faça constar na razão social, tá? Esse nome fantasia, para que você tenha um elemento de prova, tá? Justamente porque o ato, quando levado a registro, lembra que eu falei para você, eles constituem elementos de prova, passa a ter força provante, e você possa se utilizar desse nome com a maior segurança. Porém, caso o outro venha a abrir, tá? Vai ser difícil você poder questionar futuramente. Entendeu? Entendi. Sim. Sim. Então tá. Professor, uma outra pergunta. No caso, essas empresas grandes, no caso, elas registram como marca daí o nome, igual uma Havan, uma dessas grandes? Justamente, marca. Sim. Eles registram como marca ou também se utilizam dessa denominação, viu? Eles se utilizam como denominação.
Daí, automaticamente, quando ele se utiliza da denominação, tá? Quando ele se utiliza da denominação, por exemplo, se é uma Eireli, por exemplo, Eireli, ele pode se utilizar tanto de firma ou de denominação, sociedade limitada, tanto firma como denominação, automaticamente essas empresas possuem filiais em cada estado. Você não vê o velho da Avon falando que ele abriu mais de 200 empresas em todo o estado, em todo o território brasileiro? Então, automaticamente, existe um registro desses nomes em cada estado e automaticamente adquirem uma certa proteção. É óbvio que quando não existe essa certa proteção, o que acontece? Eles pedem sim uma proteção, protocolam um pedido de proteção. Entendeu? Sim, sim. Você pode se utilizar, o que eu posso falar para você? Se utilize dessa expressão, abra uma sociedade, por exemplo, limitada, tá? Em que é permitido um único sócio e coloque isso com o nome como denominação, tá? Beleza? Isso se já não tiver, né, Andrei? Beleza. Uhum. Beleza, senhores? Hã? Vamos dar uma pesquisada depois, novamente. Então tá. Quando nós falamos nome empresarial, eu desde o primeiro momento falei para vocês o seguinte, olha, o nome empresarial, ele se trata de um direito personalíssimo. Assim como nós, pessoas físicas, temos os nossos nomes, a empresa, ela também tem o seu nome empresarial. Então, automaticamente, o nome empresarial é um direito personalíssimo, tá? É um direito personalíssimo. Automaticamente, tem proteção? Tem proteção? Tem proteção. Justamente, ele tem proteção. Senhores, pegue para mim o artigo 11. Eita. O artigo 11 do Código Civil. Vamos lá? São lá os primeiros. Vocês já estudaram isso daí. Com exceção dos casos previstos em lei, dos direitos da personalidade, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Olha, automaticamente, se eu não atribuir, me responda, se eu não indicar um nome à empresa, à minha sociedade empresarial, ela vai existir? Desculpa, repete, professor? Cortou aqui, não entendi. Veja só, se eu vou montar a minha empresa, tá? E eu não indico nenhum nome. O pessoal da junta comercial fala assim, eu preciso do seu nome. Ou você vai fazer através de um contador, geralmente se faz através de um contador, a abertura de empresas. Eu quero um nome. Ele falou assim, não quero dar nome. Vai existir essa sociedade? Automaticamente, se eu não der um nome, a sociedade não irá existir. Óbvio. Tá? Antes de voltar, só para que eu lembrei aqui, antes de voltar no artigo 11, eu quero que vocês peguem o artigo 52 do Código Civil. Vamos falar do artigo 52 lá.
51. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção... pronto. A proteção dos direitos da personalidade. Ou seja, aquilo que está do artigo 11 ao artigo 21, eu posso aplicar nas pessoas jurídicas. Legal. E o artigo 11, conforme nós acabamos de ver, ele fala o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Legal, bacana. Olha aqui que está dizendo. Com exceção dos casos previstos em lei. Lá vem as grandes e magníficas exceções. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Diante do artigo 11, cumulado com o artigo 52 do Código Civil, pergunto para vocês, o nome empresarial ele poderá ser vendido? Alienado? Sim. Sim? Mais uma vez. Considerando o artigo 52 do Código Civil, cumulado com o artigo 11 do Código Civil, o nome empresarial poderá ser alienado? Ele poderá ser transmitido. Quando você aliena algo, você transfere a propriedade. Tá? Direitos da personalidade são intransmissíveis. Automaticamente, considerando o artigo 11, quando você fala, eu não posso vender o meu nome. Eu não posso vender o meu nome, Tiago, para alguém. Eu não posso vender o meu nome. Eles são intransmissíveis. Isso é um direito personalíssimo meu. Eu não estou querendo dizer que uma outra pessoa não pode chamar Tiago. Nada disso. Eu estou dizendo que é um direito inerente à minha pessoa. Direito da minha personalidade. Tiago. Tá? Eu não posso renunciar ao meu nome também. São direitos intransmissíveis e irrenunciáveis. Automaticamente, nos termos do artigo 52 do Código Civil, eu aplico isso às pessoas jurídicas. Então, pego o artigo 1164 agora. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O que eu quero é o seguinte de vocês. Eu preciso que vocês coloquem a cabeça para pensar também. Vocês conseguiram entender a ordem de fundamentos, de motivação que o legislador atribuiu para que pudesse chegar na conclusão do artigo 1146 do Código Civil? Conseguiram entender? Vocês estão fazendo um moitinho contra mim? Hã? Sim, professor, eu entendi. Quando você falou sim, eu falei sim. Então, sim, estamos fazendo. Ei, deixa eu pegar meu celular aqui. Vocês estão conseguindo entender? Tá, então tá. Então, automaticamente, deixa eu ver o que vocês estão, se tem dúvida aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Para lá. Equipes empresarial. Que dó. É verdade, viu? Então tá.
O nome empresarial, ele não pode ser objeto de alienação, gente. Tá? Aí você vem aqui no artigo 1146 do Código Civil, no parágrafo único, e vê justamente isso. Parágrafo único. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante. Usar o nome... Tiago do céu, aí você quer me ferrar, né? Usar o nome do alienante precedido do seu próprio com qualificação do sucessor. Veja, senhores, que o que eu estou falando aqui não é de alienação. Eu estou falando de cessão de uso do nome empresarial, tá? O que pode acontecer não é a alienação do nome do empresário, nome empresarial, mas uma cessão de uso precedido do seu próprio nome ou da qualificação sucessor. Por exemplo, suponhamos lá que eu decidi vender a minha sociedade. Eu e o Andrei decidimos vender a sociedade. Suponhamos que era um nome lá, Tiago Bush e Andrei, tá? E Andrei, sucessor, precedido do seu próprio nome, sucessor de... Oh, desculpa, gente, estou doido. Desculpa. O primeiro nome, ó, tô até... É que, na verdade, vocês falaram demais e eu acabei me enrolando. Vamos novamente no parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio. Precedido do seu próprio com a qualificação sucessor. Suponhamos que eu vendi para o Gilmar. Gilmar. Qual é o seu sobrenome, Gilmar? Será que ele está aí? Vou colocar, não. Andrade Confecções. Sucessor de Tiago Bush e Andrei Augusto Qual que é o seu outro nome, Andrei? Prado. Aí ficaria dessa forma aqui, ó. Tranquilo? Fica alterado então, professor, na sessão? Fica dessa forma aqui, ó. Alterado da seguinte forma. Aquele que adquiriu vem com o primeiro nome, com a expressão sucessor de Tiago Bush. Suponhamos lá, eu sempre falo da Madame Show. Eu abri uma empresa lá, suponhamos lá, Moça Bonita, eu comprei a Madame Show, o nome empresarial da Madame Show, tá? Que é uma empresa de confecções, certo? Eu, automaticamente, Tiago, Moda Bonita, tenho a empresa Moda Bonita Confecções, sucessor de Madame Show Confecções. Ou seja, veja que, suponhamos que Madame Show, ela deixou de existir, alguma coisa, ou deixou de praticar o seu exercício de atividade, automaticamente ela não pode vender o nome, porque o nome é
ele não pode ser vendido, porém ela pode ceder o nome para uso de uma outra sociedade empresária, desde que o nome do alienante proceda ao seu próprio na qualificação da expressão sucessor. Acho que depois de emaranhado de informações, ficamos por aqui, né? Não vamos mais com matérias, né? Sim. Para hoje. Cansou? No caso ali vai ficar, esse que é o nome principal lá, né, professor? Mas o fantasia, no caso, lá ele vai usar tranquilo, né? Se ele quiser pegar no Como caso. assim? Por exemplo, Andrei. O da Madame Show Confecções. Certo. Lá, por exemplo, na placa da pessoa vai continuar Madame Show Confecções. Só no registro que vai ficar Moça Bonita Confecções, sucessor de Madame Show, é isso? Justamente, no nome empresarial. Ah, sim. Ok, entendi. Nada impede que venha a colocar, por exemplo, na placa da frente. Moça Bonita, sucessor Madame Show. O que não pode acontecer é que se utilize somente da expressão Madame Show, como se ela fosse. Entendeu? Mas Sim. nem na placa continuar? Moda Bonita Confecções, sucessor de Madame Show. Não, mas no Mas- fantasia. Justamente o nome fantasia, no elemento fantasia. Não, mas na Você fala do loja lá, nome na placa. fantasia como atribuição. Não, também não. Você não pode colocar Madame Show como nome fantasia. Mas agora eu não Porque entendi. o nome Madame Show possui essa proteção. E por que tem gente que vende as coisas e continua o mesmo nome? Por exemplo. Ah, tem gente que mantém, sim, professor. O da placa só a gente diz, não o que está escrito. Não o que está escrito no Depende, contrato. pode ser que automaticamente esteja de uma forma irregular. Com certeza. Porque se você vai comprar, é o mesmo esquema da padaria Quipão lá. Você comprou a padaria Quipão, você vai trocar o nome? Aí não é viável. Aqui por coincidência. Você está falando do nome do estabelecimento. O nome do estabelecimento é qual? Quipão, né? Confeitaria Quipão. Justamente. Assim, o nome do estabelecimento não tem problema nenhum. Isso não interfere em nada. Agora, no papel, no contrato... O estabelecimento integra o estabelecimento. Automaticamente ele pode ser vendido. Ah, sim. O que eu estou falando é o direito da personalidade da empresa, do empresário, que é o nome empresarial. Hã? Agora eu entendi. Entendeu? O que eu estou falando é o direito personalíssimo da empresa. Certo. Agora eu entendi. Tiago, meu microfone travou, eu não consegui responder. Você pode tirar uma dúvida? Com relação a essa venda do nome, você está referindo referente à firma, o nome da pessoa. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Veja só, muito bem colocado. É que, na verdade, isso eu ia colocar para não derramar informação, viu? Tá? O que acontece? O porquê que eu falo justamente essa situação da firma? O que o Gilmar está falando? Tiago, em se tratando de denominação, é que eu não ia tratar isso agora, viu, Gilmar? Porque daí já ia dar um emaranhado de informações para o pessoal. Mas veja só, ele está querendo dizer o seguinte, Tiago, a venda, a alienação, ela é permitida para a questão de denominação? Justamente, a denominação, ela é uma criação intelectual. Então, automaticamente, ela não está proibida de ser vendida, de ser utilizada por outra pessoa. A venda do nome empresarial, nos termos do artigo 1146, aplica-se especificamente à questão de firma ou firma social. Quer ver que eu embananei todo mundo aí?
Eu entendi agora. É isso, Gilmar? Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Beleza, então, senhores. E ficamos por aqui na mais aula de hoje. Mais uma aula de hoje. A próxima aula vai ser aula ou vai ser revisão? Esqueci. Então, é essa a situação que eu vou decidir até vai a ser a próxima. revisão e depois revisão, né? Foi onde que eu queria ver com vocês. Eu ainda prefiro fazer uma revisão, tanto na próxima terça como no dia 23. Eu precisava da anuência de todos vocês. Eu tô ok. Que fosse de uma certa unanimidade, justamente porque... Hã? Ô, professor, depois joga lá no nosso grupo, todo mundo dá um ok por lá. Então tá bom, então, pode ser. Então a matéria da prova vai até aí, então. Aham. Beleza. Vamos até aqui. Ó, só para agora que eu estou lembrando aqui também, que eu ia colocar para vocês, depois vocês deem uma olhada no enunciado número 72 da primeira jornada de Direito Civil. Gilmar, até mesmo para suprir essa questão que você colocou, essa dúvida, busca lá no enunciado 72 da primeira jornada de Direito Civil, tá? Você vai ver que na jornada eles pediram para suprimir o artigo 1164, ou seja, revogar, tá? Não vou entrar em detalhes agora com vocês, justamente para evitar qualquer desencontro de informações. Beleza, Thiago, valeu. Beleza, pessoal? Beleza. Ficamos por aqui por hoje. Boa noite, professor. Professor, Oh, até a próxima. valeu, patrão. Obrigado, pessoal. Deixa eu Obrigada. apagar aqui, parar a gravação.